esse assunto aqui é das questões mais difíceis que podem cair na sua prova, tá? Então, presta atenção que é assunto que cai na prova e é um dos mais difíceis, tá? Exige um decorebazinho, mas eu vou tentar passar os macetes aqui da melhor forma possível para vocês conseguirem entender o assunto, tá? Mas exige muita atenção, tá? Qual é esse assunto? Classificação dos veículos. Deixa eu ver se minha tela não está compartilhando, não. Pronto. Classificação dos veículos. Os veículos, pessoal, eles são classificados em tração, espécie e categoria, tá? Nós vamos entender o tipo de tração que faz o veículo se mover. Nós vamos entender a espécie do veículo, né? Para que ele é destinado, para que serve aquele veículo. E vamos entender a categoria daquele veículo, né? A categoria está ligada a quem é o usuário, quem utiliza aquele veículo, certo? Então, preste bastante atenção, porque vocês podem se confundir entre essas classificações. E é justamente isso que o avaliador tenta te pegar aí, a pegadinha que ele tenta te pegar na prova, tá? Então, vamos lá. Primeira classificação é a classificação quanto à tração. Sempre que a gente falar sobre tração, a gente vai estar falando, ó, sobre força. Qual é o tipo de força que move aquele veículo, certo? É só lembrar de Gabigol, ó. Tração. Todo veículo, para sair do lugar, ele precisa de uma tração, ele precisa de uma força. E o que a gente vai estudar aqui em tração é qual o tipo de força que faz esse veículo sair do lugar, certo? Então, quais são os tipos, professora? Automotor. Qual é o veículo automotor, gente? É aquele que usa um motor independente, que não é ligado à tomada, não é ligado a nada, né? Normalmente um motor a combustão ou um motor elétrico, né? Que pega energia de uma bateria, certo? Temos os veículos elétricos. Esses elétricos são aqueles que ficam ligados na corrente elétrica, né? Se você buscar aí na sua memória, você vai se lembrar daqueles ônibus que tem um fiozinho em cima, né? Aquele é um veículo elétrico. Um bonde é um veículo elétrico. Um trem, um metrô é um veículo elétrico, tá? Aqui a gente não está falando do automotor elétrico, né? Que aquele é um motor independente, não está ligado diretamente na energia elétrica, certo? Nós temos também os veículos movidos à propulsão humana, né, que é aqueles que dependem de força humana. Exemplo, bicicleta, carrinho de mão, não é isso? Tudo isso é veículo de tração de propulsão humana. Veículos de tração animal, que são aqueles movidos por força animal. Aí a gente tem o quê? Carroça, charrete, carro de boi, não é isso? E também temos reboque ou semi-reboque, que são aqueles veículos que não têm força em si mesmo, mas eles são puxados por um veículo que tem algum tipo dessas trações aqui. Automotor elétrico, propulsão humana ou tração animal, certo? Qual a diferença de um reboque para um semi-reboque? Um reboque, pessoal, ele é engatado, tá? Ele tem uma estrutura metálica. Quem engata, né, no engate mesmo, que a gente tem acoplado ali aquele veículo, certo? Anexado àquele veículo. E o semi-reboque, ele vai já em cima, anexado em cima do veículo, né? Ele vai acoplado no veículo. Se você lembrar do veículo que a gente chama como carreta, né? Ele é aquele primeiro elemento, né? Que vai, ó, encaixado aqui no cavalinho, certo? E o reboque é aquele que vai engatado, né? Em seguida, tá? O semi-reboque, ele vai em cima, tá? E o reboque ele vai engatado, certo? Então, classificação quanto à tração. Eu vou bater bastante nesse ponto aqui, porque cai demais na prova e não é fácil de responder, tá? Classificação quanto à tração fala de quê? Força. Qual é o tipo de força que move o veículo? Então, nós temos aí as forças automotoras, elétricas, de propulsão humana, tração animal, reboque ou semi-reboque. Anotou aí? Vai lembrar? Vamos passar para o próximo, então. Classificação quanto à espécie. O que eu quero saber quando eu falo de classificação quanto à espécie, pessoal? Para que serve aquele veículo? Tá? Qual a função dele? Ele serve para transportar passageiro? Ele serve para fazer força, um veículo de tração? Ele serve para transportar carga? Ele serve para competir? Ele serve para colecionar? Tá? Então, é isso que a gente quer saber quando a gente fala de classificação quanto à espécie. Anota aí o macete de classificação quanto à espécie. A pergunta é: para que serve esse veículo?
Tá? Para que eu posso usar esse veículo? Tá? E aqui a gente tem os tipos, né? Para o transporte de passageiro, a bicicleta pode transportar passageiro, o ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, o automóvel, micro-ônibus, ônibus, reboque ou semi-reboque, claro que com o banco, né, os equipamentos necessários e charrete. Né? Serve para quê? Para o transporte de passageiro, beleza? Aqui eu quero chamar a atenção para de vocês, ó, de dois tipos de veículos aqui, ó, motoneta e motocicleta. Ciclomotor, vocês já sabem o que é, né? Comprei a Chinerai, vale mais que R$ 1.000, corre mais que o Satanás. Então, careca de saber, vão responder, ó, plenos na prova. Agora, motoneta e motocicleta. Qual a diferença, minha gente, entre uma motoneta para uma motocicleta? Na motoneta, pessoal, não existe uma barreira física entre os joelhos do piloto, tá? Ele consegue encostar os joelhos. Normalmente, ele pilota sentado, tá? E consegue encostar o joelho. Na motocicleta, não. Você pilota montado, certo? Você não... Existe uma barreira física ali. Você não consegue encostar os joelhos, tá? Essa é uma motocicleta, beleza? Exemplo de motocicleta, né? A maioria dos veículos de categoria A, né? A gente tem aí, sei lá, uma 150, 160, né? Titan, sei lá, CG, o que seja, Fan, né? Entre outras, R1, né? Então, diversas. E motonetas são aquelas que você vai sentado, né? Aqui a gente tem PCX, Bis, né? Para você se lembrar disso, eu tenho uma música também. Estão preparados? Essa aqui também fala desgrameira, tá? Então, quem não gosta de palavrão, tá pro ouvido. Mas pode ser útil também, né? Vai saber. Então, ó, a música da motoneta é a seguinte, ó. Esse é o kit puta que todo mundo diz. Um aparelho no dente, celular e uma bis. Bis é um exemplo de motoneta, tá? Então, ó, se lembre aí. Beleza? Então, que veículos, quanto à espécie, para que serve para transporte passageiro, temos esses aqui, certo? Quanto à espécie para o transporte de carga, né, veículos que servem para o transporte de carga. Aí a gente tem a motoneta, motocicleta, triciclo, o quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça, carro de mão. Então, para que servem esses veículos? Para o transporte de carga, ok? Temos também aqui os veículos mistos, né? Os mistos, gente, são aqueles veículos que servem tanto para o transporte de passageiro quanto para o transporte de carga, certo? Aí aqui a gente tem caminhoneta, utilitário, etc. Tá? Que levam tanto carga, servem tanto para o transporte de carga quanto para o transporte de passageiro. Aí aqui, pessoal, não sei se vocês observaram, mas aqui quando a gente fala de transporte de carga, a gente tem caminhonete e aqui no misto a gente tem caminhoneta. Vixe, professora, existe diferença? Eu só achei que uma pessoa estava falando errado, na outra não. Como é que é isso? Qual a diferença, pessoal, entre uma caminhonete e uma caminhoneta? Na caminhonete, existe uma barreira física entre o compartimento que leva a carga e o compartimento que leva os passageiros, tá? Caminhonete é todo aquele veículo que tem aquele rabinho, né? Independentemente de ser gabine dupla, simples, então, uma estrada é uma caminhonete, né? Uma Saveiro é uma caminhonete, uma Hilux é uma caminhonete, uma S10 é uma caminhonete, certo? Porque tem aquele compartimento destinado ao transporte de carga. Já na caminhoneta, não, né? Ela leva tanto carga quanto passageiro, mas não existe essa barreira física entre o ambiente que leva o passageiro e o ambiente que leva a carga. Aí aqui a gente tem um exemplo do EcoSport, né? Que não tem o compartimento do bagageiro, né? Não tem a barreira física, certo? E temos também utilitários, que são veículos parecidos, né? Exemplos de utilitário, Blazer, SW4, tá? Esses veículos são considerados utilitários. E qual a diferença de uma caminhoneta, professora? Porque nos utilitários, eles são veículos destinados também a diferentes tipos de terreno, tá? Tanto para via urbana quanto para terrenos mais acidentados. Então, os utilitários, normalmente, além de ter essa característica, né, de no mesmo ambiente levar passageiro e carga, eles também são veículos com tração, né, nas 4 rodas, tá? Então, utilitário, Blazer, SW4, são esses exemplos, beleza? Então,
quanto à espécie, para que serve para o transporte misto. Também temos classificação quanto à espécie, para que serve para tração. Não confunda a classificação quanto à tração da espécie tração, né? Classificação quanto à tração, a gente está falando de qualquer tipo de força que faça aquele veículo sair do lugar, tá? Mas na classificação espécie tração, a gente está falando de veículos que são destinados a carregar peso mesmo, né? Aí aqui a gente tem caminhão, trator, né? Para que serve? Para transporte de peso, né? De tração, tá? E aí temos aqui também classificação quanto à espécie para competição, né? Veículos destinados à competição. Especiais, que são aqueles veículos que não se enquadram nessas circunstâncias, né? Tipos diferentes de veículo. Por exemplo, o veículo de funerária, né? Quanto à espécie, coleção, né? Veículos que servem para coleção, que são aqueles veículos que têm no mínimo 80% de originalidade, que têm no mínimo 30 anos de fabricação, certo? Então, para que serve aquele veículo? Para a coleção, ok? Entenderam aqui? Classificação quanto à tração, qual é a força? Classificação quanto à espécie, para que serve? E, por último, vamos falar de classificação quanto à categoria. Quando a gente fala de classificação quanto à categoria, gente, o que é que a gente se pergunta? Para quem é destinado esse veículo? Quem é que vai utilizar esse veículo? Tá? E aí aqui a gente tem as classificações. Particular, quem é que vai utilizar? O particular é o meu veículo particular. Eu utilizo no meu dia a dia. Tá? Serve para mim. Veículo de aluguel serve para quem? Para a pessoa que vai alugar. Oficial, aquele que serve para polícia, né? Veículos de policiamento, certo? Veículos públicos, né? De determinada forma, de maneira generalizada. Para aprendizagem, serve para quem? Para os alunos. Missão diplomática, serve para quem? Para os diplomatas. De coleção, serve para quem? Para os colecionadores, né? Experiência fabricante, para o fabricante, né? Quem vai fazer os testes ali, certo? Representação, também um representante diplomático de outro país, certo? Então, tudo isso aí é para quem serve, quem vai ser usuário desse veículo, tá? E também está ligado à cor das placas. Então, se lembra que classificação quanto à categoria está ligada ao tipo de placa que vai ser utilizado naquele veículo, certo? Então, falando aqui sobre placa, pessoal, nós precisamos falar sobre os tipos de placa que são utilizadas nos nossos veículos hoje em dia, certo? Nós temos esse padrão de placa aqui, que é a nossa placa mais antiga, né, que ainda está em circulação. E temos também as placas mais novas, que são as placas do padrão Mercosul. Vamos lá. Por que a gente fala dessa placa antiga ainda, professora? Porque, gente, elas ainda estão em circulação. A placa padrão Mercosul, ela passou a ser obrigatória nos veículos novos, né, os que vão ser emplacados, e naqueles veículos em que foi transferida a propriedade. Então, se antes de vir essa lei, né, para a modificação da placa, você tinha um veículo e estava com essa placa antiga, você não precisa mudar, a não ser que você queira, certo? Mas e por isso elas ainda estão em circulação. Nessa placa antiga, nós temos esses padrões aqui de cores, tá? A cinza com a letra preta é a particular, né, a placa comum. Aluguel, vermelha com a letra branca. A de aprendizagem, né, de autoescola é o contrário. Ela é branca com a letra vermelha. A oficial, ela é branca com a letra preta. Experiência, né, do fabricante, verde com a letra branca. De autoridades tem o brasão, né, preta com a letra amarela. E de colecionador, ela é preta com a letra cinza. Se vocês notarem bem, aqui a gente tem um outro elemento, né, que é chamada tarjeta, que indica aqui o estado e o município a qual esse veículo pertence, tá? Essa placa aqui, pessoal, para garantir a sua originalidade, a gente, além de ter esses elementos aqui, pintura refletiva, né? E também sinais de originalidade aqui na própria pintura, nós temos principalmente aí a tarjeta. O que seria a tarjeta? Tarjeta é um elementozinho, um lacrezinho de plástico, né? Que você coloca um arame, né? E aí, com isso, prende isso à estrutura do seu veículo, né? Garante a originalidade da sua placa, tá? Se o seu veículo for pego, né? Se tiver a placa desse modelo e for pego sem
o lacre, né, ele não tem aí a garantia de originalidade, você vai ser multado, certo? Mas como isso é muito precário, né, imagine garantir a originalidade de uma placa por causa de um elementozinho de plástico, né, que lacra ali. Se criou aí, se adotou, na verdade, né, já tinha sido criada essa placa do padrão Mercosul, certo? A placa do padrão Mercosul, pessoal, já tinha sido utilizado no Uruguai, né, na Argentina, em seguida nós tivemos aqui no Brasil, que trouxe, né, essa placa nova, ela já trouxe alguns sinais aí que garantem a originalidade sem precisar de um lacre, certo? Vou falar um pouquinho aqui das cores, aí eu entro em específico nos detalhes dessa placa, certo? Vamos lá, a placa particular, ela vem aqui na cor preta, né, as letras da cor preta, especiais, que são aquelas de experiência, fabricante de veículos, peças e implementos, aqui nesse verdezinho. A comercial, que é de aluguel e aprendizagem, vem aqui na cor vermelha, né, as letras. Diplomático consular vem na cor amarela. Oficial e representação vem na cor azul, né, as letras. E de coleção vem aqui na cor cinza. Nessa placa, pessoal, a gente não tem lacre, não tem tarjeta, né? Só tem aqui indicando o país de origem, o símbolo do Mercosul, a bandeira do país. Temos aqui um QR Code. O QR Code é um código tridimensional. Cada placa, ela tem um código específico para ela, em que quando a autoridade de trânsito lhe parar, ela vai ler aquele código e vai trazer no sistema ali todas as informações sobre o seu veículo. Tá? Lembrando que a placa do veículo é um sinal de indicação, um sinal de identificação externa do seu veículo, tá? Então, você consegue identificar o veículo pelo lado de fora, normalmente pelas placas dianteira e traseira do seu veículo, a não ser que seja motocicleta, né? Que é obrigatória a placa fica só na traseira, mas é um meio de identificação externa do seu veículo, são essas placas, tá? Aí aqui no padrão Mercosul, além do QR Code, né? Que dá essas informações do veículo, nós temos também as ondas sinusoidais, que a gente vai ver daqui a pouco, tem marca d'água, tem a própria forma de impressão, né, dessas letras. Essa placa do padrão Mercosul, além de garantir a originalidade, além do lacre, né, ela trouxe também, aqui, inseriu uma letra, né, no meio aí dos números. Para que isso? Para aumentar a possibilidade, né, a quantidade de combinações de placas, né? A gente garantiu aí durante os anos uma possibilidade muito maior de combinações, né, de quantidade de placas que podem ser feitas, certo? Então, essa aqui é a placa padrão Mercosul, é uma placa que pode ser instalada facilmente, né? Você só parafusa aí, e aí tem essa garantia de originalidade por esses sinais que a gente já mencionou, tá? E aí, quando for modificar de endereço, não precisa trocar a placa. Ok? Vou passar um videozinho, gente, bem interessante para vocês aqui, só um minuto. Que fala um pouquinho sobre essa placa padrão Mercosul. Ilustra aqui, bem legal. Deixa eu só abrir aqui só um minutinho. Deixa eu levar aqui. Enfim, as novas placas do modelo Mercosul estão saindo da fábrica para os carros. Nesse posto no Rio de Janeiro, máquinas a toda. Consegue fazer uma produção de 700 placas por hora. Na medida que o Detran manda para a gente, via sistema, as numerações das alfas, né, letras e números, e a gente produz em série, identificando os postos que tem que ser produzido. Quantas placas aí por dia? 200 pares por dia. Ou a 2.000 também, dependendo do movimento. Até o fim do ano, outras fábricas devem começar a instalar. Eu gostei da placa nova, eu acho que dá mais segurança, né? De início tá tudo bem.
Essa segurança está ancorada principalmente no chamado código QR. O QR Code é um código criptografado. Esse código ele é impresso nos nossos maquinários a laser. Ao final do processo, ele é confirmado por câmeras que geram informação por Serpro, confirmando que aquele código está pronto para ser expedido e emplacado no veículo do usuário. Ele não é mais duplicado? Não, de forma alguma. Não existe a reimpressão de códigos. Cada placa tem seu próprio código e ainda há outros elementos de segurança. A marca d'água, ondas sinusoidais e o tipo de pintura das letras e números. Com a troca do 5º caractere de número para letra, nos possibilita 450 milhões de combinações alfanuméricas, o que nos dá uma garantia de emplacamento ao longo desses anos. Os brasões do município e estado foram retirados da placa, o que irá baratear e descomplicar para os proprietários em casos de transferência de município. Estou vendo para fazer a transferência porque eu preciso mudar a propriedade e já estou vendo que eu vou ter que mudar para a placa nova, né? Já é menos uma coisa para fazer depois. No Rio, o valor da placa do Mercosul está em pouco mais de R$200. O Brasil é o terceiro país do Mercosul a ter placas nesse padrão. O Uruguai implantou em 2015 e a Argentina em 2016. Vixe, som alto. Prontinho, deu para ilustrar melhor aí, né, gente? A parte das placas. Tem um colega pedindo para entrar aqui, mas não apareceu aqui, não. Vamos voltar aqui. Então, passamos aí de classificação, né, dos veículos. Isso aqui, prestem bastante atenção, como eu falei, vai cair bastante na sua prova. E vai ser, com certeza, a questão mais difícil da sua prova, tá? Porque exige um pouquinho de decoreba. Mas, se vocês prestarem atenção, derem umas 2 lidas aí, vocês vão conseguir associar quando... E, claro, fazer atividade, né, gente? Fazer simulados. Viu? Se vocês fizerem isso tudo direitinho, dá tudo certo. Beleza, vamos lá. Terminamos a classificação dos veículos. Vamos falar um pouquinho agora sobre documentação do veículo. Gente, os veículos, eles são considerados bens móveis, né? Essencialmente móveis, né? Eles são feitos para se moverem. Os bens móveis, a sua propriedade, ela é transferida com o que a gente chama no direito de tradição, né? Que no caso é entrega. Se eu chegar assim para Hugo e falar, Hugo, quero te dar essa caneta, o que é que o Hugo vai fazer? Vai pegar a caneta, não é isso, Hugo? Carregar, pronto. Hugo não vai chegar para mim e vai falar assim, não, você vai me dar a caneta? Pois aí faça um documento. Hoje, eu fulano de tal, coloco meus dados todos, né? Estou transferindo a propriedade na caneta BIC, né, da cor azul, sem tampa, etc, etc. Não faço isso, né? A entrega, a propriedade do bem é transferida com a entrega, não é isso? Só que os veículos automotores, gente, por terem, né, um grande valor econômico, para que seja concretizada a transferência da sua propriedade, precisa existir um documento. Comprovada essa propriedade, precisa existir um documento, certo? Que diga quem é o dono desse veículo, tá? E que documento é esse, minha gente? É o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, né? Que antigamente era conhecido como DUT, né? Ou até quando a gente vai fazer a transferência, preenche o DUT ali atrás, né? Aquele documento que vinha no verdinho, certo? Então, o documento que comprova a propriedade do bem é o CRV, Certificado de Registro do Veículo. Lá contém todos os dados do veículo, né? O modelo, a marca, o combustível, a categoria, a cor, o número do chassi, número da placa, o código RENAVAN, tá? Tudo isso está escrito aí no CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, que é onde descreve a propriedade. Também, né, através do CRV, lá na TPV, que hoje em dia, né, que ficava no verso do CRV, que é a autorização para transferência de propriedade de veículo, conhecido como DUT, você preenche para fazer a transferência dessa propriedade, certo?
Para fazer a transferência de propriedade, precisa ter os dados do comprador e ambos, tanto o comprador quanto o vendedor, precisam assinar esse documento. Só que essa assinatura, pessoal, precisa ser feita presencialmente no cartório, onde vai se reconhecer a firma, certo? Você vai assinar lá no momento, né, para o pessoal do cartório ver você assinando. Se você assinar antes para reconhecer firma depois, não dá certo, certo? Aí você vai ter que reimprimir o documento para fazer de novo, para só então reconhecer. Então, no momento que você assina lá no cartório e eles reconhecem firma. Ok? E aí, depois que os dois tiverem assinado isso, o comprador ele vai ter o prazo de 30 dias para transferir o veículo para o nome dele. Né? Lá no Detran, fazer todo o procedimento para fazer a transferência, vistoria, etc. Tá? Se passar desse prazo de 30 dias para fazer a transferência para o seu nome, quando ele for fazer, né, ele vai pagar uma multa, certo? Porque não realizou a transferência dentro do prazo de 30 dias do momento em que foi preenchida a TPV. É importantíssimo a gente falar sobre esse procedimento aqui, pessoal, porque isso pode dar muitos problemas, tá? Tanto para o comprador quanto para o vendedor. Para o comprador, primeiro, que é dono aquele em que o veículo está no nome, como eu mencionei para vocês. E aí, a partir disso, podem surgir diversos problemas. Tá? Eu tive situação aqui no escritório, um exemplo de um cliente que comprou um veículo, né? Foi preenchido a TPV, tudo certinho, mas ele não transferiu. E aí, nesse meio tempo, na verdade, transferiu para a mãe, a TPV foi preenchida no nome da mãe dele, né? Nesse meio tempo, o veículo foi apreendido, a mãe dele adoeceu, não tinha como essa pessoa que estava com o veículo no nome vir, né, retirar o veículo do pátio, o veículo foi apreendido. A mãe desse cidadão adoeceu, morreu, ele não conseguiu o cara mais para fazer a transferência. Nisso, meu irmão, sabe o que aconteceu? 60 dias o veículo no pátio, foi leiloado, vendeu, e ele já havia pago tudo que tinha restrição, né? Ele estava com restrição de PVA para o veículo, foi apreendido. E aí, foi isso. O veículo foi leiloado, sem dever nadinha. Então, o rolo que isso pode dar. Pode dar rolo também para quem vendeu. Porque se a pessoa não transferiu, e se você não fez o comunicado de venda, a responsabilidade pelas infrações cometidas nesse veículo, nesse período que ele não transferiu, vai ser sua também, né? Se não identificou quem era que estava dirigindo no momento, a multa vai para quem? Para o dono. E quem é o dono no momento? Você. Certo? E em algumas circunstâncias, mesmo que seja identificado alguém, se for uma multa por equipamento obrigatório ou por IPVA, né? Falta de licenciamento, quem vai responder é você também, que é o dono, que está no documento. Tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Tá? Para quem compra, transferir o quanto antes para o seu nome. Para quem vende, quando você fizer a transferência, fizer o preenchimento da TPV, também fazer o comunicado de venda em até 60 dias no Detran, para que você não corra o risco de ser responsabilizado também por aquelas infrações. Não só infrações, mas pode acontecer até crime, né, naquele veículo que você vendeu. E daqui que você vai explicar que não era você, certo? Então, tenha esse cuidado, beleza? CRV é o documento que comprova a propriedade e também é através de onde você pode fazer a transferência de propriedade, certo? Nós temos aqui também outros documentos. Outro documento, né, no que diz respeito ao veículo e outro documento que diz respeito ao condutor, que a gente vai falar um pouquinho, já falamos um pouquinho no início, mas vou falar um pouquinho depois. Mas vamos falar agora sobre o CRLV. Já falamos do CRV, que é de registro, que é o que comprova a propriedade. Vamos falar agora do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, que é o conhecido licenciamento, tá? Diferente do CRV você não precisa andar com ele sempre, tá? O que você precisa andar é com CRLV, que é o licenciamento. O licenciamento, o Estado, ele te dá essa licença para circular com aquele veículo nas vias públicas pelo período de 1 ano. E com essa licença, né, o Estado verifica se você cumpriu todos os requisitos. Quais são esses requisitos, professora? Pagar o IPVA, né, que é o Imposto sobre Propriedade do Veículo Automotor. Então,
donos de veículos automotores precisam pagar IPVA. O condutor, ele precisa pagar o seguro DPVAT. Atualmente não está sendo obrigatório, né? Mas já foi e pode voltar a ser, né? Que é o seguro DPVAT é o seguro que indeniza pessoas que são vítimas de acidente de trânsito, certo? E aí indeniza despesas hospitalares, né? Indeniza invalidez permanente, indeniza também morte, né? Indeniza por morte. Então, o dono do veículo precisa pagar esse seguro. Além disso, para ter o licenciamento do veículo, o condutor precisa pagar todas as multas que estejam lá pendentes, né? Precisa pagar, ou precisa fazer também o recall. O que é recall, gente? É quando existe algum problema, né, de fabricação, algum defeito em um veículo, e aí a montadora, a marca, anuncia, né, e coloca a restrição no documento do veículo, que precisa fazer um recall para consertar determinado elemento. Então, você precisa levar o seu veículo naquela montadora, né, da marca do seu veículo, para eles fazerem esse reparo, né? Normalmente, reparo grátis, né? A própria montadora faz, para só, então, conseguir fazer o licenciamento e voltar à circulação, né? Se você tiver um recall que não foi atendido, ou seja, você não levou o veículo para consertar, você não vai conseguir fazer o licenciamento também, tá? Então, o licenciamento é uma garantia de que você cumpriu todos esses requisitos para o seu veículo estar circulando de maneira adequada aí na via pública, tá? No CRLV também consta, no licenciamento também consta aí os dados do seu veículo, né? Código Renavan, cor, né? Número do motor, placa, número do chassi, certo? Marca, modelo do veículo, ok? Será necessário emitir um novo licenciamento a cada período de 12 meses, né? Que vencer o licenciamento para aquele ano. Também, quando existir alguma mudança na característica do veículo, na cor, certo? Na mudança de propriedade também, assim como no CRV, né? Se existir mudança de propriedade, mudança de característica do veículo, né? De categoria, também vai precisar ser emitido outro CRV, e o CRV, no caso, também de mudança de propriedade. Precisa emitir outro. Ok? Deu para entender isso aqui? Vamos lá. Agora, eu preciso que vocês saibam, gente, documentos, eu já mencionei isso aqui, né? O CLV é um documento de porte obrigatório, né? O licenciamento, você precisa estar com ele quando estiver circulando com o seu veículo. A não ser que você tenha ele de forma digital, né, no aplicativo, ou se a autoridade de trânsito, no momento, tiver acesso à internet. Se eles não tiverem acesso à internet, você não tiver na versão digital, nem na versão física, você vai estar cometendo infração de trânsito. Então, garanta sempre, pelo menos que esteja impresso, tá? Para não contar com esses tantos imprevistos, certo? O CRV, que é o documento que comprova a propriedade, não é de porte obrigatório, você não precisa estar circulando com ele. Mas o licenciamento, sim, o CRLV, ok? Outro documento de porte obrigatório enquanto você estiver dirigindo, a sua CNH, né? A CNH, ela é válida no seu documento original em todo o território nacional, tá? No original significa que não vale xerox, não vale xerox autenticada pelo Papa, pelo presidente, por ninguém. Só vale no original, tá, gente? Ela é válida em todo o território nacional, na categoria que você está habilitado, mas em documento original. A não ser que você tenha aí a CNH digital, né? Tem um aplicativo da CNH digital, pode ser apresentada nessa versão também. Ou se a autoridade de trânsito tiver, no momento, acesso à internet, consiga consultar sua habilitação. Mas não conte com esse imprevisto, né? Tenha sempre esse cuidado de andar com o licenciamento do seu veículo e com a sua CNH. Beleza? Vai que aconteça alguma coisa, certo?